Boa noite, povo de Deus, povo abençoado. Aqui começa mais um programa Valendo de Deus com o seu pastor Rogério. Nessa noite nós estamos reunidos em um só propósito: em glorificar e exaltar o nome de Deus. Nós estamos aqui para aprender com Deus. Porém, Deus não tem pecado. Porém, Deus não tem erro. Eu sou cheio de erro, eu sou cheio de defeito. Porém, eu sou ser humano. Então, eu sou ser humano, então eu tenho as falhas, eu tenho um defeito. Mas eu me aproximo de Jesus porque eu preciso de ser curado, eu preciso de ser libertado, eu preciso de aprender, eu preciso de me tornar uma pessoa melhor a cada dia, e assim como todos vocês também precisam. Então ninguém nessa terra aqui é dependente de si próprio na fé. Na fé nós somos dependentes de Deus. Na fé nós precisamos do socorro de Deus. Porque tem coisas neste mundo que nós podemos fazer, que a nossa força alcança, que o nosso dinheiro alcança, mas tem coisa que só Deus pode fazer. Como dar vida às pessoas, como dar cura, como dar uma libertação, então somente Deus que pode fazer. Como dar uma mudança de vida para a pessoa, como fazer a pessoa entender, compreender, que fazer a pessoa a vir a se entregar a Ele. Então tudo isso somente Deus pode fazer. Nós não podemos fazer nada disso. Então toda a honra e toda a glória é dada a Deus. Porém Ele faz acontecer. E aqui nessa noite eu venho falar de quem é perfeito, de quem que faz acontecer. E quem faz acontecer, quem é perfeito, é nosso Senhor Jesus Cristo e Deus de Israel. São perfeitos. Não tem erro, não tem pecado, não tem injustiça. Jamais você vai encontrar injustiça em Deus. Nunca você vai encontrar injustiça em Deus, porque Deus é justo. Tudo que acontece em nossas vidas tem um propósito de Deus e tem a mão de Deus envolvida. Então, nessa noite, nós temos uma palavra em Mateus 27, a partir do versículo 17, que diz assim: Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: quem queres que eu vos solte? Barrabás ou Jesus, a quem é chamado de Cristo? Então aqui é o momento da crucificação. É o momento que Jesus foi crucificado. E ali, naquela crucificação, tinha uma multidão de gente assistindo. Como era de costume, muitas pessoas iam para assistir o acontecimento. Mas só que muitas pessoas daquelas que estavam ali sabia quem era Jesus, conhecia quem era Jesus, sabia dos feitos de Jesus, sabia o que ele provia na vida das pessoas, sabia. Mas também eles conheciam Barrabás também, que era um ladrão. Então eles sabiam quem era Barrabás e sabia quem era Jesus. Mas só que aquele povo preferiu soltar o ladrão, preferiu soltar Barrabás do que soltar Jesus Cristo. Não quis soltar ele. O próprio Pilatos falou o seguinte: que Jesus não tinha feito nada, que ele era justo. Mas o povo não queria saber. O próprio que estava ali julgando reconheceu Jesus. Mas aquele povo que Jesus pregava, que Jesus ajudava, que acontecia milagre na vida deles, não quiseram ter piedade. Não quiseram ter conversa de maneira alguma. Então, movido pela inveja, pelo rancor, pela mágoa, pelo ódio, pela religião, né, que quiseram condenar uma pessoa que era inocente e só fazia o bem. Então, só fazia, não faz o bem até hoje, né, pessoal? Então, o que é que acontece com isso? Com isso nós conseguimos entender que o ser humano não está preparado para viver grandes coisas de Deus. Não está preparado para receber grandes milagres.
Porque muitos têm a mentalidade somente deste mundo. Tem muitos que vai na igreja, tem muitos que tá na igreja, mas a mentalidade, a fé dele é neste mundo. Então ele tem um costume e não pode passar daquele costume, porque se passar daquele costume, ali não é Deus mais. Ali não é Deus. Sendo coisas boas, sendo fazendo bem, mas se passar daquilo ali, para eles já não é mais de Deus. Porque ele já tem um costume, não me ensinaram assim, não, nós fazemos assim. Então, se fulano vir aqui falar de outra forma, não é de Deus. Ou seja, se o próprio Jesus voltasse hoje, seria condenado de novo. Seria crucificado de novo. Mesma coisa. Porque o povo não entendeu nada, porque o povo não compreendeu nada e continua agindo do mesmo jeito e continua agindo do mesmo jeito. Através da o quê? Da arrogância. Através da falta de compreensão, da falta de entendimento de quem é Deus. Então Deus é um ser que pode todas as coisas. Deus é um ser que pode fazer qualquer coisa acontecer. É o Criador dos céus e da terra. Então ele pode tudo. Deus foi quem me deu a vida. Deus foi quem deu a vida para você. Deus é quem te dá o ar para que você respira. Deus é quem deu a cada um de nós. Deus é quem fez acontecer, que faz acontecer todos os dias. E nós devemos dar graças a Deus todos os dias. Mas, se vier Deus fazer de uma forma diferente, como você nunca viu acontecer, aí já não é de Deus mais. Não é de Deus. Sendo coisa boa. Como Jesus fazia naquela época, ele veio como homem, veio como eu, veio como você. Veio em carne e osso. E como Jesus fazia, milagres aconteciam, curas aconteciam, mortes ressuscitavam. Então o povo não tinha costume, com tanta bondade, com tanta graça, né? Então preferiram exterminar, preferiram, né, condená-lo. Aí nós conseguimos entender que este mundo não tem jeito, este mundo não tem conserto. Ou seja, se você quer consertar, se você quer ter uma nova vida, você precisa de vir para a casa de Deus. Você precisa de estar dentro da casa de Deus. E nós do programa Valendo de Deus convidamos você a fazer parte dessa equipe. Convidamos vocês a fazer parte, né, desse trabalho. Então nós convidamos vocês a vir a receber a graça de Deus, o poder de Deus na sua vida. Então, o poder de Deus, quando nós vamos usar o poder de Deus, nós temos que usar o poder de Deus com moderação. Ou seja, sabendo que tudo que acontece vem pelo poder de Deus, não pelo meu poder. Não pelo poder de pastor nenhum. Não pelo poder de irmão nenhum. Mas vem pelo poder de Deus, pela graça de Deus. Porque Jesus, ele foi, na verdade, crucificado. Ele foi morto, ele foi apedrejado. Mas ele foi condenado pelos que se diziam ser servo de Deus, mas não tinha nada de servo de Deus. Porque uma pessoa que é servo de Deus, a atitude dele é de servo de Deus. A atitude dele é de reconhecer que tudo Deus pode fazer, que tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. Então não temos como questionar contra Deus. Não tem um limite para a palavra de Deus, para o poder de Deus. Não existe um limite. O que existe na presença de Deus é a crença. É você acreditar. É você se lançar, é você se ofertar. É você fazer a vontade de Deus. Ou seja, é tomar a sua cruz e seguir. Isso é o poder de Deus. Isso é a grandeza de Deus na sua vida. Então, para Deus não tem limite. Então, quando Jesus vem a mostrar que Deus pode fazer tudo, que Deus faz acontecer, já tem a lei do Velho Testamento, que era dente por dente e olho por olho. Então, eles já tinham determinado quem era Deus. Aquele povo, ele já era determinado. Não, Deus é assim, 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 pronto. Deus só faz até aqui. Passou disso, não é Deus mais não. Então eles tinham aquele tanto, né? Não passavam daquilo.
Então quando Jesus vem e mostra, não, pô, vocês estão errados, vocês estão fazendo errado. Deus trabalha através do arrependimento. Não, Deus faz acontecer quando você reconhece Ele, quando você dá glória a Ele. Ou seja, quem conhece o Pai senão o Filho, e quem conhece o Filho senão o Pai. Então Jesus pega e mostra dessa forma. Aí quem que ficou com raiva? Foi os grandão. Então começou a semear a discórdia, começou a semear que Jesus não era de Deus. E as pessoas que estão lá, religiosas, que já se venderam ao sistema, que a fé dele está firme em uma liderança, ou está firme em uma placa, ele não consegue ver, ele não consegue enxergar, ele está doente, mentalmente doente. Ou seja, ele continua sendo um incrédulo, mas agora um incrédulo de marca. Ele tem marca, mas ele é incrédulo do mesmo jeito. Então ele não acredita que Deus vai mais além do que aquela liderança o ensina. Então nós devemos acreditar que Deus pode fazer qualquer que seja o milagre nas nossas vidas. E não podemos escandalizar porque nós somos da fé. Nós sabemos que Deus faz acontecer. Então não tem aquele negócio, nunca pensei que Deus podia fazer isso. Não, eu sempre pensei que Deus podia fazer isso. Eu sempre pensei que aconteceria. Porque nós não vivemos ilimitado. Nós vivemos pela graça. Então pela graça é diferente. Pela graça eu erro 100 vezes, mas Deus me perdoa 100 vezes. Eu peco 100 vezes, mas Deus me perdoa 100 vezes. Então é isso. Mas é pior do que um pecador, pior do que uma pessoa que está aí fora perdida, caída, sofrendo nos vícios, na mão de Satanás. Pior do que isso é aqueles que se intitulam como melhores do que Deus, como se acham mais alto do que Deus, se intitulam o próprio Deus. Então eles que determinam o que Deus faz e o que Deus não faz. Então esses aí são os piores do que o feiticeiro, pior do que o macumbeiro, pior do que aquela pessoa que xinga a Deus, pior do que tudo. Pior do que tudo. Porque ele é usado pelo mal para enganar as pessoas, para desfazer a grandeza de Deus. E nós, aqui do programa Valendo de Deus, nós estamos aqui para mostrar para cada um de vocês o tamanho do poder de Deus. E Deus é infinitamente, Deus é grandioso e gracioso. Então, não precisa de eu vestir um paletó, não precisa de eu pôr uma gravata para me falar do amor de Deus. Não precisa disso. Não precisa de você vestir um paletó, uma gravata para poder me falar do amor de Deus. O que precisa é você tomar a palavra, tomar ela como direção, tomar ela como vida e reconhecer quem é Deus e o que Deus faz. Então nós não nascemos para ser escravo de ninguém. Nós não fomos comprados pelo sangue do pastor. Nós não fomos comprados pelo sangue da placa da igreja. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus. E se você não é um daquele que condenou Jesus lá, então você não vai viver mais atormentado, perturbado por essa condenação. Mas você vai viver livre. Você vai viver livre porque foi comprado pelo sangue de Jesus. Você não foi um daqueles que estava lá condenando Jesus. Você foi um daqueles que acreditou em Jesus. Você foi um daqueles que não fez parte daquela multidão de incrédulos, mas você foi o que fez parte daquela multidão que acreditou. Então você fez parte dos que acreditaram em Jesus. Você fez parte daqueles que
viram a bondade em Jesus. Então, é mais fácil uma pessoa incrédula, que nunca foi na igreja, ver o poder de Deus e reconhecer, do que um que está dentro da igreja todo dia. Porque muitos que estão dentro da igreja todo dia estão acostumados. Eles é acostumado. Eles não é dependente do poder de Deus, não. E muitos que estão aí fora, muitos que estão aí sofrendo, e é você mesmo, meu irmão, minha irmã, você que está nos vícios, você que já foi condenado pelo homem, você que está na droga, que está na prostituição, que está roubando, que está matando, você que está aí totalmente fracassado. Então, a palavra de Deus, o poder de Deus, tem muito mais efeito na sua vida. Porque você realmente, quando ouve a palavra de Deus, você realmente, quando vê uma bondade de Deus, você reconhece. E muitos que estão dentro da igreja, muitos que estão aí no sistema da religião, não conhecem. Não conhecem. Ele consegue ver, obedecer o que o pastor dele manda ele fazer. Mas ele não consegue distinguir o bem do mal. Ele não consegue ver. Não consegue olhar. Então nós aqui do programa, além de Deus, não querendo ser melhor, não querendo ser o dono da razão, ser o tal, não. Mas nós queremos aqui, né? Nós queremos ajudar as pessoas. Nós queremos ajudar você a se libertar desse sistema. Você quebrar essas regras que existem, esse limite que existe. E que no dia da manhã nós não queremos ver você no meio daquela multidão condenando Jesus. Nós queremos ver você no meio daquela multidão, mas falando que Jesus é bom. Nós queremos ver você no meio daquela multidão falando o que Jesus fez na sua vida, tendo um reconhecimento do que Jesus fez. E para isso, você não deve escutar a voz de desconhecidos. Todos são desconhecidos. O único que é conhecido se chama Jesus Cristo. Esse sim é o bom pastor, deu a vida pelas suas ovelhas. E como que eu vou ouvir Jesus Cristo? Como que eu vou saber que é Ele? Você tem a palavra, você tem a Bíblia em sua casa, onde você estiver. Você pode ter, né, alcance das suas mãos. Na hora que você querer adquirir uma Bíblia, você adquire. Então aí você pode ver a grandeza de Jesus, você pode ver a compreensão de Jesus, o entendimento de Jesus. Então Jesus Cristo, Ele não veio para os bonitão, Jesus Cristo não veio para aqueles que certinho, Jesus Cristo veio para os pecadores. Jesus Cristo veio para aqueles que estão necessitados, para aqueles que estão precisando de cura, precisando de ser purificado e precisando de ser limpo. Então Jesus veio para esses, porque não vale nada a palavra de Deus para aqueles que já estão limpos. Então muitos que se acham limpos, mas não está limpo coisa nenhuma, não dá valor nenhum na palavra de Deus e está lá no meio daquela multidão condenando Jesus. Mas muitos que estão sujos hoje, se tivesse oportunidade, estaria naquela multidão, mas o adorando. Estaria naquela multidão, mas o glorificando. Porque só sabe dar valor no paraíso quem está no inferno. Só dá valor nas coisas boas quem está nas coisas ruins. Então muitos aí tá no bom, tá vivendo bem bom, mas não estão dando valor. Não estão valorizando. E muitos queriam estar aí, no lugar onde você está, mas não tem condição, mas não podem. Mas nesta noite, meu irmão e minha irmã, é momento de você refletir, é momento de você examinar você mesmo e ver em qual multidão você está. Você está naquela multidão que crucificou Jesus Cristo? Ou você está na multidão que está lá glorificando a Jesus Cristo? Tem duas multidões. Tem uma que glorifica, tem uma que condena. Você está em qual? Faça parte daquela que glorifica. Então muitas pessoas usam Jesus como um amuleto. Um amuleto, mas o protetor, o apadrinhado dele é outras coisas. Então a palavra de Deus, a pregação que Jesus pregava era muito forte. Então Jesus, ele não passava a mão na cabeça de ninguém. Ele não chegava ali para poder encher linguiça.
Jesus ele chegava para fazer a diferença. Ele falava, sua fé te salvou, a sua fé te curou, vai e não peques mais. A palavra era firme. Então assim Deus faz nas nossas vidas. Assim Deus pode mudar a sua vida. Então basta somente você crer, meu irmão e minha irmã. Assim você pode ser ressuscitado. Assim você pode ter uma vida digna. Então, se você hoje está sendo desprezado, se você hoje está sendo condenado, se você hoje está sendo rejeitado, coloque suas mãos para o céu e agradeça a Deus. Agradeça a Deus, porque você está fazendo parte da multidão que está glorificando a Deus. Você está fazendo parte da multidão que está vendo o poder de Deus, que está reconhecendo. Porque Pilatos não era crente. Pilatos não fazia parte do sistema da religião. E Pilatos reconheceu quem era Jesus. E aquelas pessoas que se diziam ser de Deus não reconheceram. Então muitos estão assim. Muitos não reconhecem. Se Jesus voltasse hoje, eu dou minha cara para qualquer um bater, chegasse dentro de qualquer igreja e fazer, eu sou Jesus, eu vim para buscar o meu povo. Ele ia sair de lá predejado pelo que nós estamos vivendo hoje, nessa terra. Eu te garanto, com certeza, que ele saía de lá predejado. Saía. Então, o povo está distante de Deus. O povo tem vivido distante de Deus. Então nós do programa Além de Deus, nós viemos aqui para te apresentar a Deus. Nós viemos aqui para te mostrar quem é Deus. Nós viemos aqui para te mostrar quem pode te curar, quem pode te libertar, quem pode te salvar, quem pode te transformar a sua vida. Então nós estamos aqui para isso. Nós não estamos aqui para mostrar que nós transformamos, que nós mudamos a sua vida, que nós fazemos isso e aquilo outro, que a mão de Deus está só aqui, não. Nós estamos aqui para te mostrar que não é só a mão de Deus que está aqui. Nós estamos aqui para te mostrar que Deus está aqui, Deus está aí com você, Deus está em qualquer lugar que seja. Ele está. Basta somente você o buscá-lo, a passar a conhecer quem é Ele. Porque se o povo conhecesse quem era Jesus, sabesse quem era Ele, jamais teria condenado. E só conhecia Jesus quem não estava no sistema, quem não estava corrompido, quem não estava contaminado. Então hoje mesmo, descontamine a sua mente, descontamine o seu coração e comece a louvar a Deus. Amém? A graça e a paz, que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus te fortaleça, que Deus poderosamente restitui a sua vida, transforma, que Deus opera maravilha. Se você tem um ente que está no hospital, que está doente, né, que já foi condenado pelos médicos, que você possa nessa noite receber a vitória, a conquista de Deus. Se você tem um ente que está preso, né, no presídio, na cadeia, você pode ter certeza que Deus está no comando, Deus está no controle. Se você tem um ente que está nos vícios, pode ter certeza que Deus está no controle e Deus vai fazer acontecer. Então, se você tem um ente aí que se envolveu, né, com as drogas e hoje mora na rua, tenha certeza que Deus vai fazer acontecer. Deus tem cuidado, cara. Deus tem cuidado. Então essas pessoas que estão aí perdidas, essas pessoas que estão aí vivendo na vida do erro, na vida, né, vamos dizer, na vida cabulosa e tal, Deus está cuidando, cara. Deus está cuidando, você sabe por quê? Porque dentro delas tem a sinceridade. Porque dentro delas tem um reconhecimento de quem é Deus. Na hora que Deus chega e fala com elas, elas obedecem, elas reconhecem, elas o glorificam, porque elas não estão contaminadas. Então que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, e não deixa, né, que essa contaminação entre para dentro da sua mente, para dentro do seu coração. Não deixe isso entrar para dentro da sua mente, cara. Comece a olhar para o ser humano como ele tem que ser olhado, e comece a olhar para Deus como Deus tem que ser olhado. O ser humano
é só ser humano. Ele não passa daquilo. Mas Deus é Deus. E todos nós dependemos de Deus. Todos nós. Não importa quem você é, não importa a quantidade de dinheiro que você tem, não importa o cargo que você eleva, não importa. O que importa é que você depende de Deus. Então, tanto faz o presidente da república como um coveiro lá do cemitério. Todos nós precisamos de Deus. Não tem como. Então nós precisamos de Deus. Então não adianta. Tanto o que está lá no palácio, lá como um morador de rua, como é a mesma coisa, como um presidiário. Não adianta. Nós somos todos iguais. Nós pagamos pelo aquilo que cometemos. E aí é diferente. Pelos erros, pelas atitudes que tomamos, pelos caminhos que tomamos, aí nós vamos pagar por eles. Porque nós estamos tomando a nossa decisão. Deus não impede. Mas nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para poder aprender. Então o povo sofre por falta de conhecimento. E nós, do programa Valente de Deus, estamos aqui para passar esse conhecimento a vocês. Nós temos a plena certeza que seremos apedrejados, seremos perseguidos, porque nós estamos aqui para te libertar da mão do opressor. Nós estamos aqui para te libertar desse sistema. Nós vamos quebrar, né, esse tabu. Nós vamos quebrar isso aí. E vocês vão ver. Vocês vão ter uma vida digna. Uma vida que vocês nunca sonhou em ter. Vocês vão ter. Porque é promessa de Deus. É promessa de Deus. Se a promessa, é promessa. Deus nos colocou aqui para comer do bom e do melhor. Então, a graça e a paz. Até o próximo programa. Além de Deus, com o seu pastor Rogério. Nós estaremos aqui novamente. Deus abençoe cada um de vocês.